Se compararmos essas duas telas de televisão, fica bem claro que a TV de OLED da LG possui cores vibrantes e melhor qualidade de reprodução de imagem que a outra. A resposta para essa diferença é a tecnologia de display. A TV da LG é baseada na tecnologia de display mais avançada, a de OLED, e as outras TVs estão na tecnologia IPS LCD. Vamos aprender em detalhes sobre a tecnologia de OLED. Curiosamente, o mecanismo fundamental de reprodução de imagem é o mesmo em ambas as tecnologias. Antes de ver o OLED em detalhes, vamos primeiro entender esse princípio. A menor unidade de um display é um elemento chamado pixel. Ele possui um tamanho médio de 0,3 por 0,3 milímetros. Você pode ver 3 filtros de cores diferentes dentro de um pixel. O mais incrível é que podemos obter qualquer cor apenas iluminando esses filtros em diferentes intensidades. Alguns exemplos são mostrados aqui. Agora você pode pensar que os filtros sejam peças diferentes. Afinal, como essas 3 cores diferentes podem se misturar e produzir uma nova cor? Vamos estudar esse fenômeno com um exemplo simples. Em um pixel de 1 por 1 polegada, podemos ver que as cores são distintas. Vamos reduzir o tamanho do pixel lentamente. Notou algumas diferenças? Após um determinado tamanho de pixel, as cores individuais não são distinguíveis. Veremos a cor combinada de todos. Isso se deve à resolução visual limitada do olho humano. Ele não pode diferenciar entre subpixels. Agora, vamos converter esses pixels em digitais, para que cada pixel tenha seus dados de posição e cor. Esses dados são armazenados em formato digital para futura reprodução da imagem. Agora vamos ver como a reprodução da imagem é feita de forma prática. Pegue uma fonte de luz de fundo branca uniforme, mantenha um filtro de cores contendo várias pequenas cores vermelhas, azuis e verdes na frente dela. Novamente, coloque uma tela de vidro na frente disso. Assim que ligamos a luz de fundo, todos os filtros brilharão com a mesma intensidade e o que obtemos na saída é apenas a cor branca. Para obter as outras cores, basta obter diferentes níveis de brilho para os subpixels. Para fazer isso, usaremos uma folha de LCD e um pequeno circuito. A polarização do cristal LCD pode ser ajustada e obteremos facilmente diferentes níveis de brilho nos subpixels. Agora é hora de converter o sinal digital que armazenamos em sinais elétricos. Esses sinais elétricos são alimentados no circuito. Quando o sinal é recebido, o cristal no LCD gira e polariza a luz. Dessa forma, produzimos com sucesso nossa imagem original. Existem várias desvantagens dessa tecnologia de display. A reprodução de cores não é tão precisa. Por exemplo, quando tentamos produzir uma cor preta perfeita usando essa tecnologia, é isso que obtemos. Isso se deve à luz de fundo contínua ligada em segundo plano. O consumo de energia nesses tipos de tela é bastante alto devido à fonte de luz comum para todos os pixels. E se fornecermos a cada pixel sua fonte de luz e controlá-la? Esta é uma ótima ideia. Em vez de usar uma fonte de luz comum, use um substrato e muitas fontes de luz para cada pixel. Com este método, a folha de LCD também pode ser removida. Contudo, o problema é que a fabricação desses substratos de LEDs na faixa de micrômetros não é prática. Devido à questão das irregularidades da superfície e sua natureza sólida em temperatura ambiente, eles não podem ser miniaturizados em faixas de micrômetros. É por isso que o LED orgânico entra em cena. Eles podem ser fabricados tão pequenos quanto 6,3 micrômetros. Agora vamos ver como o OLED funciona. Qualquer tecnologia de LED funciona com base em recombinações de pares de elétrons orifícios em materiais semicondutores.
Por favor, observe que apenas os materiais com uma banda proibida adequada em seus átomos podem emitir luz na faixa visível. Em semicondutores orgânicos, são considerados os níveis de energia das moléculas em vez dos átomos. Os elétrons em estado estável estão localizados no nível HOMO, e aqueles em estado de excitação estão localizados no nível LUMO. Vamos conectar esse semicondutor orgânico a uma fonte de alimentação externa usando ánodo e cátodo. Por causa disso, os elétrons se movem dos níveis HOMO para os níveis LUMO através de uma fonte de alimentação e criam orifícios. Assim que esses elétrons entram na camada LUMO, eles se recombinam com as lacunas e emitem luz devido à tendência natural. Contudo, este processo não é simples. Vamos olhar primeiro para o lado do ânodo. Quando conectamos o terminal positivo da bateria ao ânodo, ele tenta extrair elétrons da camada orgânica. Contudo, existe uma diferença de energia entre o nível HOMO da camada orgânica e o ânodo, que atuará como uma barreira para os elétrons. O mesmo acontece com o lado do cátodo. Assim, o cátodo não poderá injetar elétrons facilmente e consumirá mais energia. Este problema é resolvido adicionando duas camadas diferentes entre os eletrodos e o semicondutor orgânico. Devido à adição dessas camadas de energia intermediária, a barreira será reduzida e os elétrons podem ser facilmente injetados ou extraídos das camadas orgânicas. Contudo, aqui as cargas têm mobilidade muito baixa devido ao salto entre as moléculas. Por esta razão, adicionamos mais camadas intermediárias para reduzir ainda mais a barreira de energia e reduzir o consumo de energia. Vamos colocar esses 3 LEDs orgânicos atrás de um filtro para controlar cada subpixel de forma independente. Apenas variando a fonte de alimentação externa, podemos controlar o fluxo de elétrons ou a taxa de recombinação e reproduzir qualquer imagem. É bastante óbvio que a reprodução da cor preta pode ser perfeitamente alcançada usando esta tecnologia. Os OLEDs atuais produzem apenas luz branca. Um recurso interessante e promissor da tecnologia OLED é que podemos até evitar o uso de filtros de cores com sua ajuda. E se obtivermos diretamente a emissão de luz colorida RGB da própria fonte OLED? Esta é certamente uma possibilidade. Atualmente, várias empresas de fabricação de OLED estão trabalhando no desenvolvimento de dispositivos OLED emissores de cores RGB, adicionando vários materiais de dopagem nas camadas de emissão. Devido à adição de material de dopagem, a banda proibida de uma camada emissiva é alterada de acordo, mudando a cor da emissão de luz. Agradecemos por assistir o vídeo. Vemos vocês na próxima.